Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Chegou a nossa tão esperada sexta-feira, né? Hoje, na aula de História, nós iremos ver a respeito da cultura e religião dos primeiros povos. Vamos ver as pirâmides, vamos ver os zigurates, vamos ver também mumificação. Vamos lá? A história do Egito Antigo se estende de 3.200 a.C. a 525 a.C., ou seja, do nascimento do Estado egípcio à invasão persa. Em 525 a.C., os persas tomam o Egito e a região se transforma em uma satrápia, uma província do Império Persa. O Estado Egito Antigo ficava no nordeste da África, em uma região cortada pelo rio Nilo. Aproveito para dizer que as cheias regulares do rio Nilo permitiram um dinamismo, uma vida cotidiana na região. A estrutura política do Egito Antigo era a monarquia teocrática. O Estado tinha um rei, intitulado como Faraó. O Faraó acumulava várias funções. Dentre os poderes, o poder político e o poder religioso. Visto pela população como um Deus vivo, Deus encarnado convivendo com os homens, as decisões políticas estavam submetidas à religião. Daí falarmos em uma monarquia teocrática. A estrutura política do Egito Antigo, repito, monarquia teocrática. O principal meio de sobrevivência na região foi a agricultura de irrigação, agricultura de regadio, práticas agrícolas assentadas em obras hidráulicas, diques, barragens, represas, reservatórios de água, canais de irrigação. As cheias regulares do rio Nilo permitiam o desenvolvimento da agricultura nas margens. A agricultura de irrigação foi o principal meio de sobrevivência. A sociedade egípcia era de castas. Traduzindo, uma sociedade mais rígida, com pouca movimentação social. Em uma sociedade de castas, a posição da pessoa é definida pelo nascimento. Não são bens, não são riquezas que definem a posição do indivíduo. É a linhagem de nascimento. A condição do indivíduo é vitalícia e hereditária. Encontraremos as camadas superiores da sociedade e as camadas inferiores da sociedade. Olhando para os grupos superiores, faraó, família, sacerdotes que eram os representantes dos deuses, também cuidavam dos templos, escribas. Os escribas lidavam com a contabilidade do Estado e dominavam as escritas egípcias. Aproveito para dizer que eram 3 escritas egípcias: a hieroglífica, hierática e demótica. A escrita hieroglífica era escrita religiosa, sagrada. A hierática, uma escrita administrativa, documental. Demótica, uma escrita popular, devido à sua simplificação. Faraó, família, sacerdotes, escribas, militares, são alguns exemplos de segmentos superiores da sociedade egípcia. Olhando agora para as camadas inferiores, encontraremos camponeses e escravos. Os escravos eram prisioneiros de guerra. Aproveito para dizer que os escravos não predominavam no Egito Antigo. O escravo não era a base da economia egípcia.
os camponeses prevaleciam. Os camponeses que se apossavam das terras, produziam para o Estado e também para a sobrevivência. Vigorava no Egito Antigo uma estrutura socioeconômica denominada sistema de servidão coletiva. É uma estrutura socioeconômica marcada por um governo centralizado que controlava a produção agrícola amparada em obras de irrigação, destaque para os canais de irrigação. Os egípcios eram politeístas. Acreditavam em inúmeros deuses. Deuses zoomórficos, antropomórficos e antroposomórficos. Tranquilo, vamos entender. Deuses zoomórficos, forma animal. Antropomórficos, forma humana. Antroposomórficos, forma humana e animal. Exemplo, Horus, deus falcão. Anubis, deus chacal. Os egípcios acreditavam em vida após a morte, em uma vida pós-túmulo. Acreditavam na imortalidade da alma. A crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem técnicas de mumificação, embalsamamento dos corpos. Diga-se de passagem, técnicas muito eficientes. As pirâmides eram tumbas. As pirâmides egípcias não eram templos. Eram túmulos, construções funerárias. Os egípcios não foram sempre politeístas. Há uma exceção ao longo da história do Egito Antigo. O reinado do faraó Amenófis IV. Amenófis IV foi responsável por uma reforma política e religiosa de cunho monoteísta. Ele instituiu o monoteísmo no Estado. O objetivo? Enfraquecer os sacerdotes. Diminuir, sobretudo, as influências dos sacerdotes de Amon. Todas as divindades se unificaram em uma, a quem ele chamou de Atom, o círculo solar. O monoteísmo vigorou no Egito Antigo somente durante o reinado Amenófis IV, que, aliás, para legitimar a reforma, alterou o próprio nome, de Amenófis IV para Akhenaton. Akhenaton no Egito Antigo é o faraó Amenófis IV. Eu destaco dois tipos de pinturas egípcias: a pintura do cotidiano e a pintura religiosa funerária. Eu te dou uma dica. Caso você identifique uma pintura funerária com a presença de diferentes divindades egípcias, entenda que a discussão central é a imortalidade da alma, a eternidade da alma, a crença na vida após a morte. As pinturas cotidianas retratam agricultura, domesticação de animais, entende isso? Atividades que marcavam o dia a dia egípcio. Se você gostou da aula, deixe o seu like.